Olá, povo católico. O bispo Atanásio Schneider, bispo auxiliar de Astana, no Cazaquistão, discutiu em entrevista divulgada numa sexta-feira, dia 22 de maio, os males da maçonaria e sua profunda infiltração na Igreja desde o Concílio Vaticano II. Durante uma entrevista no canal do YouTube Adrian Milag TV, o bispo Schneider afirmou ao discutir seu livro Credo, Compêndio da Fé Católica. Ele lançou esse livro e estava conversando sobre isso nesse canal. Credo, Compêndio da Fé Católica, que incluiu um capítulo sobre a maçonaria por considerá-la um dos principais males modernos não abordados no catecismo oficial da Igreja. O bispo prosseguiu enfatizando que essa sociedade secreta é uma forma de gnosticismo e relativismo que se infiltrou profundamente na Igreja desde o Concílio Vaticano II, especialmente por meio do ecumenismo, do diálogo interreligioso e da reorientação antropocêntrica da liturgia. Ele diz, abre aspas, esta é uma das seitas mais perigosas e secretas pseudo-religiosas que é uma forma de gnosticismo, fecha aspas. Disse o bispo, abre aspas de novo, nos níveis mais altos da maçonaria, ela se aproxima cada vez mais da adoração a Satanás. E o dogma básico dessas sociedades é o relativismo. Eles acreditam que não há uma verdade na religião. Todas as religiões são iguais e cada um pode escolher seu próprio Deus. Fecha aspas. Abre aspas de novo, o segundo dogma é o antropocentrismo, segundo o qual o homem deve estar no centro de tudo e não Deus. Fecha aspas. Schneider, então, aprofundou-se no motivo pelo qual os componentes dessas sociedades agora se infiltram na Igreja. Abre aspas, o maior obstáculo para a ideologia dessas sociedades é Jesus Cristo, o Deus encarnado, disse Sua Excelência. Isso é totalmente contrário a toda a estrutura espiritual das sociedades secretas e, portanto, a verdadeira e plena fé católica é considerada por esses membros o maior antagonismo, fecha aspas. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é relativista, né? O conceito que Jesus deu dele mesmo foi eu sou, é uma definição, o caminho, a verdade, a vida, no singular, ou seja, qualquer caminho que nega e se desvia de Jesus Cristo é falso, e se desvia de Cristo é anticristão. Sendo anticristão, tem Satanás como pai. E é por isso que a gente passa a entender o porquê a Igreja Católica, hoje, o seu clero, dá testemunho contra ela mesma. Rebaixa a Igreja ao nível das falsas religiões. São essas sociedades secretas infiltradas dentro da Igreja para corromper a fé por dentro. E, lamentavelmente, né, os últimos papas vêm corroborando para a própria destruição da fé católica, provocando a perda da fé e o abandono da Igreja por milhares de fiéis nas últimas décadas, desde o Concílio Vaticano II. Portanto, desde sempre, essas sociedades teve como objetivo marginalizar a fé católica e agora mudaram de tática. A tática agora é verdadeiramente demoníaca para combater diretamente a fé católica. Começaram a infiltrar-se na Igreja para corrompê-la com suas ideias de relativismo, naturalismo e antropocentrismo. Esta é a raiz da crise atual da Igreja desde o Concílio Vaticano II. Fecha aspas. O bispo Schneider enfatizou que, embora não esteja afirmando que todos esses membros dessas sociedades sejam diretamente responsáveis pela crise na Igreja, as semelhanças com a ideologia maçônica desde o concílio são realmente impressionantes, especialmente o ecumenismo, o diálogo interreligioso e o homem se tornando o centro da liturgia. Prossegue Dom Schneider, a crise dos últimos 60 anos desde o concílio é a primazia do relativismo,
através do chamado ecumenismo e do diálogo interreligioso. Jesus Cristo perdeu a sua singularidade em relação às outras religiões. Fecha aspas, ele disse. O segundo fenômeno, continuou o bispo, dentro da Igreja Católica desde o concílio, é colocar o homem no centro da liturgia, e Cristo é colocado no canto, na lateral, até mesmo nas igrejas. A Sagrada Eucaristia, o Cristo vivo, o Deus vivo encarnado, é colocado no canto e o sacerdote se coloca em sua cadeira no centro, acrescentou ele. Isso é tão antropocêntrico, e a maneira de se celebrar a Santa Missa de frente para o povo como um círculo fechado. O altar não é mais um altar, o altar deu lugar agora a uma mesa, e o centro é o sacerdote, não mais Cristo. Dizem que na teoria sim, mas na prática não se vê isso. Schneider prosseguiu. E assim, esta é outra característica fundamental da crise da Igreja Católica, que também é, repito, uma característica da ideologia dessas seitas secretas. Trata-se de dizer que a primazia deve ser dada à natureza da vida atual aqui na Terra, às realidades terrenas, em detrimento da verdade eterna, em detrimento da graça da vida espiritual, da graça com Deus, e esta é a nossa crise. Devemos retornar a Cristo, Ele deve ser o centro. Nos últimos anos, vários prelados e pensadores católicos têm notado a aparente infiltração maçônica dentro da Igreja Católica. Em 2024, o padre Frank Underhout destacou como a beata Ana Catarina Emmerich teve visões impressionantes da infiltração maçônica na igreja. O estado de toda a igreja foi mostrado a ela, como sempre nessas visões. A imagem da Basílica de São Pedro e da seita secreta se espalhando por todo o mundo em uma guerra ininterrupta de destruição contra a igreja. Essa seita se espalhando por todo o mundo em uma guerra ininterrupta de destruição contra a igreja, como o reino do anticristo, ou seja, eles trabalham. Essa é a intenção de destruir a fé católica, para que se instale no mundo o reino geral do anticristo, como consta no livro de Apocalipse, e é para isso mesmo que estamos caminhando. A seita recebe sua assinatura da besta apocalíptica, que, tendo surgido do mar, habita com ela e a impele de lutar contra o rebanho de Cristo. A mística, Ana Catarina Emmerich, reconheceu que o objetivo do inimigo era a infiltração e a destruição, continuou ele. Ela viu o povo da seita secreta, tudo isso na visão de Ana Catarina. Ela viu o povo da seita secreta constantemente destruindo a grande igreja e viu a besta abominável entre eles. A inspiração satânica dessa seita. Frequentemente o objetivo ficava entre eles enquanto trabalhavam. Eles também iam até a caverna onde às vezes ele se escondia. Durante esse tempo vi muitas pessoas boas e piedosas, especialmente clérigos, sendo torturadas, presas e oprimidas aqui e ali pelo mundo, e tive a sensação de que um dia se tornariam novos mártires. Essa foi a fala da beata Ana Catarina Emmerich, eu não sei como é que se pronuncia direito, onde ela teve a visão dessa infiltração das seitas na Igreja Católica para destruí-la e montar no mundo o reino do anticristo, predito nas profecias de Apocalipse. Então essa postagem foi uma tradução aqui do canal do site católico de língua inglesa LifeSite News. Espero que tenham gostado e, como sempre digo, a intenção dessas postagens é fortalecer a nossa fé através do esclarecimento das coisas que se passam no interior da igreja.